Você já percebeu que na primeira vez em que o Brook aparece, a roupa dele está rasgada em apenas um lugar, e justamente no mesmo ponto onde os Cavaleiros Sagrados recebem a marca do abismo de Imu e dos Gorosei. Eu fui conferir os painéis do mangá, e antes da morte do Brook, o terno dele estava completamente intacto. Mas na primeira cena depois que ele volta à vida, aquela parte aparece rasgada exatamente naquele ponto. É quase como se ele tivesse rasgado a própria roupa imediatamente ao despertar, apenas para verificar se a marca ainda estava lá. E tem algo ainda mais curioso. No momento em que a alma dele retorna ao corpo, Oda faz questão de esconder completamente o ombro e o braço esquerdo do Brook. Isso não parece um detalhe aleatório. Tudo indica que foi proposital. Essa teoria ficou ainda mais forte quando percebi outro detalhe em Thriller Bark. Cerca de 30 capítulos depois da introdução do Brook, o Luffy encontra a abraçadeira do Capitão John e coloca justamente na mesma região do braço onde aparece a marca do abismo. E nós já sabemos o quanto essa abraçadeira é importante por causa do Bug. Afinal, ela leva ao tesouro do Capitão John, um dos maiores mistérios de longa data em One Piece. Para mim, Oda já tinha planejado os Cavaleiros Sagrados e toda a ideia da Marca do Abismo desde Thriller Bark. Naquele arco, fomos apresentados a vários membros dos Piratas Rocks, e claramente eles não estavam ali por acaso. Todos tinham designs únicos e importância narrativa, e até hoje o Capitão John continua relevante para a história. Então eu acredito que toda a construção envolvendo Rocks de Shebeck, os Piratas Rocks, os Jogos de Caça, os Cavaleiros Sagrados e a Marca do Abismo já estava sendo preparada naquela época. A roupa rasgada do Brook e a braçadeira do Capitão John criam um paralelo perfeito com o local onde os Cavaleiros Sagrados carregam a marca. Claramente, essa região do corpo possui algum significado importante. Mas calma, eu não estou dizendo que o Brook foi um cavaleiro sagrado apenas por causa disso. Nesse vídeo, eu vou mostrar todos os paralelos e pistas que aproximam o Brook dos cavaleiros sagrados. E sinceramente, a verdade pode ser revelada muito em breve. De qualquer forma, já está claro que existe muito mais no passado do Brook do que apenas ter sido um cavaleiro do reino de Aspéria. Ele demonstrou medo da família Vinsmoke, conhecia os cavaleiros sagrados, reconheceu imediatamente o estilo das roupas deles. E agora ainda está diretamente ligado a Gunko. Não há dúvidas de que muita coisa aconteceu entre a vida do Brook no reino de Aspéria e sua época nos Piratas Rumbar. Mas o que exatamente aconteceu nesse período? E tem outro detalhe importante. Mesmo tendo aparecido muito depois dos outros Chapéus de Palha, Oda já planejava o Brook desde o começo da obra. Nós conhecemos Laboon e os Piratas Rumbar lá no capítulo 103. E antes mesmo disso, o Luffy já dizia várias vezes que queria um músico na tripulação. O Brook claramente sempre foi um personagem importante. Mas por que ele é um esqueleto? Será que isso foi apenas uma escolha visual? Ou existe algo muito maior por trás? Porque se Oda quisesse apenas apresentar a Akuma no Mi Yomi Yomi no Mi, ele poderia ter feito isso sem transformar o Brook em um esqueleto. A única razão para isso acontecer foi porque, após sua morte, sua alma acabou perdendo o corpo em meio à névoa. E somente um ano depois conseguiu encontrá-lo novamente. Mas naquela altura, o corpo já havia se transformado apenas em ossos. Mesmo assim, o afro do Brook permaneceu intacto graças às raízes fortes. E sinceramente, isso tudo não parece estranho? Ele perde o corpo por causa de uma névoa misteriosa. Volta como um esqueleto. A roupa aparece rasgada exatamente no lugar da marca do abismo. E ainda possui um afro com raízes fortes, justamente um estilo que parece ter ligação direta com o clã da Vi. Outro detalhe interessante acontece durante o time skip. Os fuzileiros invadem um show do Brook dizendo que descobriram que ele era o mesmo Brook dos piratas Rumbar e agora integrante dos Chapéus de Palha. Claro, o público fica em choque, mas pensa comigo, como os fuzileiros sabiam que aquele esqueleto dos Chapéus de Palha era a mesma pessoa que morreu junto dos piratas Rumbar? Afinal, ele não é o único personagem com um afro no mundo de One Piece. E se alguém do governo mundial já soubesse sobre a Akuma no Mi dele e o reconheceu justamente por isso? O mais curioso é que o Brook nunca contou completamente seu passado para os Chapéus de Palha. No começo, ele nem revelou que havia perdido a sombra. Os Chapéus de Palha descobriram isso sozinhos. Depois, mencionou apenas por alto que no passado liderava um comboio de batalha de certo reino, mas ele nunca explicou exatamente o que aconteceu entre ele e a família Vinsmoke. E estamos falando da família do Sanji. Agora, com a chegada da Gunko em Elbaf, o Brook facilmente se tornou um dos personagens mais misteriosos entre os Chapéus de Palha. Então não seria nenhuma surpresa se ele também tivesse escondido o fato de já ter sido um cavaleiro sagrado. Pode acreditar, o Brook ainda vai se tornar muito mais importante no futuro, e Oda construiu esse personagem de forma perfeita desde o começo. Antes de falar do passado do Brook, eu quero mostrar como ele cria paralelos quase perfeitos com os Cavaleiros Sagrados em sua segunda vida. E não estou falando dos poderes do Imu. O Brook literalmente possui habilidades extremamente parecidas com as deles. Ele não envelhece mais. Basicamente se tornou imortal. Consegue reconectar partes do próprio corpo usando a alma. E tudo o que não resolve dessa forma, ele cura com leite. Sim,
Isso é claramente uma piada do Oda, mas continua funcionando dentro da história. E ainda existe toda a conexão com os yokais. O Brook sempre foi comparado ao Gashadokuro, um yokai formado pelos ossos de guerreiros mortos e abandonados, o que combina perfeitamente com os piratas Rumbar. E em Wano, ele literalmente utiliza um disfarce de yokai, da mesma forma que os 5 anciões. Inclusive, um dos yokais dos Gorosei também assume a forma de um cavalo esquelético. Além disso, tanto o Brook quanto os Gorosei manipulam o frio do submundo. Ou seja, mesmo sem um contrato direto, o Brook cria paralelos claros com os poderes do abismo. E não pra por aí. O Brook também já viajou através de um pentagrama. Quando Kuma o enviou para a ilha Nakamura, ele apareceu exatamente em um símbolo de invocação cercado por cultistas que acreditavam que ele havia sido trazido diretamente do submundo. E existe outro detalhe estranho nisso tudo. Kuma visitou praticamente todas as ilhas para onde enviou os Chapéus de Palha, menos a do Brook e a do Luffy. Inclusive, existe uma teoria de que o Brook nem deveria ter sido enviado para lá originalmente. Talvez ele tenha sido atraído pela própria rede do abismo. Porque, sinceramente, por que Kuma enviaria ele para aquele lugar? O Zoro foi enviado para treinar com o Mihawk, a Nami para o Ederia, o Usopp para o arquipélago Boin. Todos os Chapéus de Palha foram parar em locais ligados ao desenvolvimento de suas habilidades. Mas a ilha Nakamura é um lugar devastado pela pobreza, sofrimento e decadência. Comparado aos outros destinos, parece algo completamente aleatório para o Brook. Então olha só tudo o que ele possui: juventude eterna, regeneração, poderes ligados ao submundo, formas de yokai, viagem através de pentagramas e domínio espiritual através da música. Isso fica evidente na Ilha dos Tritões, quando o Brook literalmente afeta a alma dos inimigos e faz todos dançarem sob o controle da sua música. E quando Gunko ofereceu escravizá-lo para que ele criasse músicas eternamente, o Brook recusou. Ele disse que desde o dia em que o Chapéu de Palha Luffy lhe deu uma segunda vida, ele nunca mais pertenceria a ninguém. E isso soa exatamente como o juramento de um cavaleiro sagrado, só que sem as correntes e sem o Imu exigindo obediência absoluta. Então, se o Brook realmente foi um cavaleiro sagrado em sua primeira vida, na segunda ele acabou se tornando o completo oposto disso. Agora ele é uma espada devotada ao sol. E sinceramente, se tudo isso for verdade, seria algo incrivelmente poético. A Akuma no Mi dele se chama Yomi Yomi no Mi. Yomi, na mitologia japonesa, representa o mundo dos mortos, o reino da escuridão. E até os nomes das técnicas do Brook carregam conceitos ligados ao submundo. Calafrio do submundo, Soul Solid e várias outras habilidades seguem essa mesma ideia. Isso não parece ser coincidência. É como se Oda estivesse nos mostrando que o Brook atua no mesmo espaço metafísico que Imu e os 5 anciões. A diferença é que os poderes do Imu giram em torno de controle, contratos e dominação. Já os poderes do Brook representam inspiração, música, ritmo e emoção. Na segunda vida dele, Brook se tornou o contraponto perfeito ao Imu. Ele possui habilidades semelhantes às dos subordinados do Imu, mas escolheu lutar ao lado do Deus do Sol. E ele não é apenas um músico aleatório. A música dele conecta pessoas. E One Piece já mostrou diversas vezes que emoções coletivas podem despertar poderes quase divinos. Foi assim com Nika, com a presença do Imu em Elbaf, e até com a lenda do Deus da Chuva. Inclusive, até a Gunko escuta as músicas do Brook e claramente demonstra ser afetada emocionalmente por elas. E entre todas as músicas, a favorita dela é New World. Isso significa que já existe uma rachadura dentro dela. Uma rachadura que talvez possa não apenas libertar a Gunko, mas também outros cavaleiros sagrados no futuro. Para mim, está claro que o Brook se tornou o anti-cavaleiro sagrado em sua segunda vida. Mas e durante sua vida humana? Será que realmente é possível que ele tenha sido um deles? Alguns podem dizer que o Brook não é forte o suficiente para isso. Só que precisamos lembrar de uma coisa importante. Há 70 anos, o mundo era completamente diferente. Ainda não existiam piratas monstruosos como Roger, Rox ou Barba Branca dominando os mares. As Akuma no Mi eram muito mais raras. E provavelmente os próprios cavaleiros sagrados também eram menos poderosos naquela época. E sinceramente, eu acredito que o Brook é muito mais forte do que imaginamos. O capítulo mais recente deixou isso ainda mais evidente. Especialmente se personagens como Candle realmente puderam se tornar cavaleiros sagrados. Porque seguindo várias teorias, o Brook também poderia ter recebido esse título. E eu mencionei a Candle não apenas pelo nível de poder, mas porque ela talvez seja a única explicação possível para o Brook ter se tornado um cavaleiro sagrado. Se a Ilha Aspéria realmente desapareceu da história, o motivo mais provável seriam os jogos de caça realizados pelos dragões celestiais a cada 3 anos. E eu acredito que isso aconteceu há 62 anos. O motivo é simples. Atualmente,
claramente estamos vendo acontecimentos de cerca de 70 anos atrás. O próximo ciclo dos jogos teria ocorrido há 68 anos, quando a princesa Xi teria apenas 10 anos. Mas a possibilidade mais lógica é a de 62 anos atrás, quando ela teria 16 anos. Uma idade frequentemente associada às princesas em One Piece. Ainda mais porque ela apareceu com muito mais destaque nas memórias do Brook. Então, se os dragões celestiais realmente iniciaram os jogos de caça em Asperia, como o Brook conseguiu sobreviver? Em God Valley, até personagens extremamente poderosos quase morreram. E sem o Kuma, todos os civis teriam sido massacrados. Então, como exatamente o Brook escapou vivo? Lá em 2019, o Oda comentou que estava lendo A Rosa de Versalhes. E muitos acreditam que a Rainha Candle foi fortemente inspirada na Lady Oscar. Na obra original, o interesse amoroso da Lady Oscar é André, um amigo de infância vindo de uma classe social inferior. Um companheiro soldado que jamais deveria ficar ao lado dela. E talvez seja exatamente isso que Oda esteja construindo aqui também. Uma história de amor trágica envolvendo Brook no passado. No capítulo anterior, vimos claramente que o Brook amava a Candle. Mas e se a Candle também tivesse sentimentos por ele? E se ela tivesse salvado o Brook durante os jogos de caça e levado ele para Mary Joyce? Talvez, para permanecer lá, o Brook precisasse receber uma marca do abismo. Não exatamente a mesma usada pelos Cavaleiros Sagrados, mas sim o contrato do Mar Raso, o mesmo associado ao Shanks. Não vou especular demais sobre o que aconteceu depois disso. Mas como a Candle nunca apareceu entre os Cavaleiros Sagrados no presente da história, minha teoria é que os dois tentaram fugir juntos. O Brook conseguiu escapar, mas o Imo puniu a Candle, e foi assim que o Brook perdeu o grande amor da sua vida. A verdadeira questão agora é, essa marca do abismo ainda funciona no Brook esqueleto? Porque, até agora, esse contrato não parece conceder poderes especiais, mas ele impede que a pessoa desobedeça uma ordem direta do Imu quando está próxima dele. E até o momento, Oda ainda não revelou o verdadeiro propósito desse terceiro tipo de contrato. Então deve existir um motivo importante para ele ter sido introduzido na história. Eu acredito que o Shanks, o Brook, ou talvez os dois, ainda possuem algum tipo de ligação espiritual com o Imu, e que isso será revelado durante a guerra final. Agora me diz nos comentários, você acredita que o Brook realmente foi um cavaleiro sagrado? E se quiser entender mais sobre o Imu e seus poderes, assiste o próximo vídeo. Valeu por assistir, e até a próxima.